Oi, pessoal! A sala de aula com personagens femininos conhecidos por lutar pelos direitos das mulheres foi tema de uma inusitada oferta do mestrado profissional em saúde materno-infantil da UFN. Esse encontro entre alunos, professores e a valorização da saúde física e também mental das mulheres, o universo acadêmico mostra daqui a pouco. O nosso primeiro assunto é uma inesquecível experiência para quem gosta de viajar e também estudar fora do Brasil. Pois um grupo de estudantes do curso de Arquitetura e Urbanismo da UFN cruzou o Oceano Atlântico para conhecer um dos mais renomados escritórios de arquitetura do mundo. O convênio entre a Universidade Franciscana e a Fundação Henrique Miralles ocorre desde 2013 e de lá para cá mais de 70 alunos puderam experimentar em Barcelona o que é pensar e também produzir arquitetura. Eu estou recebendo duas pessoas que mais recentemente estiveram lá em Barcelona. A professora Clarissa Pereira, do curso de Arquitetura e Urbanismo aqui da Universidade Franciscana. Professora, muito obrigado pela presença no programa. Nossa, eu que agradeço. E também a Nicole Dalmolin Borges, que é acadêmica do curso de Arquitetura e Urbanismo e faz parte do grupo mais recente de 15 alunos que esteve em Barcelona para estudar um pouco, para conhecer um pouco Barcelona e para viver essa experiência, né, da arquitetura, digamos aqui, do Rio Grande do Sul, da Universidade Franciscana, com a arquitetura lá da Espanha, lá de Barcelona, né? Mas eu começo perguntando para a professora Clarissa Pereira. Professora, a gente já citava ali que desde 2013 há esse convênio entre a Universidade Franciscana e a Fundação, né, o escritório Henrique Miralles. Como é que se deu esse início tudo? Como é que começou toda essa história de levar alunos aqui do Rio Grande do Sul, cruzar o Oceano Atlântico lá para a Espanha estudar arquitetura lá, professora? Eu vou tentar ser bem breve, porque é muita história para contar, mas na verdade o vínculo foi através do mestrado que eu realizei em 2003, 2004 e que nós tivemos uma parte do curso do mestrado foi o ateliê. Nós tínhamos 3 ateliês para escolher e realmente o que era mais sedutor era ligado ao escritório EMBT. Sim. E realmente foi uma experiência fantástica de um semestre que depois se tornou 1 ano e meio, porque acabei trabalhando nas publicações com eles no próprio escritório. E realmente aquela experiência como aluno, né, de ter um escritório de arquitetura dentro da universidade, enfim, né, fazendo uma série de atividades, ligando com a questão prática do escritório, de um escritório que tem uma metodologia bem definida, né, pelo nome do arquiteto, né, do Henrique Miralles, que faleceu em 2000, porém a esposa, Benedetta Tagliabue, que leva também o nome do escritório, continuou com todo o legado, não só arquitetônico das obras que tinham que concluir, mas de aplicar, né, de levar essa metodologia dele para os projetos que vieram, né, seguinte. Sim. E depois, quando eu voltei para o Brasil, em 2011, surgiu essa oportunidade, né, foi oferecida essa oportunidade de vincular de uma forma acadêmica né, e através dos workshops, um convênio entre os alunos, né, da graduação, e não só da graduação, porque já foram alunos, né, de pós-graduação, como nesse último workshop. Sim. Então, de vincular lá com a fundação, e aí nós já conseguimos, então, fazer 4 workshops e foi muito legal, assim, a experiência até agora foi fantástica. Professora, o que é a Fundação Henrique Miralles, até para quem não conhece muito essa área da arquitetura, né? Qual é a importância dela para a área da arquitetura e urbanismo do mundo e principalmente para a arquitetura e urbanismo da Europa, professora? Certo. Então, na verdade, assim, até tentando explicar um pouco do espaço físico, junto ao escritório de arquitetura do MBT, está a fundação, que foi feita em homenagem, né, ao arquiteto Henrique Miralles, e na fundação junta todo o acervo de trabalhos, né, de publicações, de projetos, e que, né, em memória do arquiteto, a fundação faz muitas exposições sobre os trabalhos, não é, do Henrique Miralles, trabalhos passados e trabalhos recentes do escritório MBT. Sim. E, por exemplo, seria interessante até falar que, além, né, de quase 70 alunos que já se completou, não chegou eu acho que foram 69, foram 7 professores também, né, acabaram indo, né, no programa, e a professora Nelise, ela está realizando a tese de doutorado dela sobre o arquiteto, né, a tese de doutorado dela na URGS fala sobre o arquiteto Henrique Miralles, então é um dos
Por exemplo, ela foi uma base de pesquisa para um trabalho, né, que está sendo, né, para um trabalho importante como uma tese de doutorado. Sim. Então, isso é o que é um lugar de exposições, um lugar de workshops, um lugar para pesquisa, como isso que eu acabei citando. E, enfim, essa é mais justamente para preservar a memória de um arquiteto que teve uma projeção, né, mundial, muito reconhecido na Europa. Para ter né, digamos, um exemplo, eles foram os autores do projeto do Parlamento de Edimburgo. Sim. Não, né, não menos importante que os outros que eles realizaram em Barcelona, em outros lugares, mas esse seria uma referência, né, como importante, né, na carreira deles, no acervo deles. Sim. Como é natural, toda e qualquer viagem, toda e qualquer experiência, as pessoas tiram fotos, retratos, fazem vídeos, e a professora Clarissa nos repassou uma série de fotos, professora, dessa experiência de vocês lá em Barcelona. Vamos começar mostrando as primeiras fotos aqui, professora. E aí já aparecem os alunos, é isso, participando de trabalhos lá, enfim, observando exatamente o que é o escritório, enfim, a Fundação Henrique Miralles e propriamente colocando a mão na massa, vamos dizer assim, professora? É isso? Isso foi a banca de apresentação. Eles sempre fazem uma banca final, né, que eles chamam o tribunal, convidando arquitetos importantes ou da área, para avaliar os trabalhos dos nossos alunos. Esse aqui é um pouco o ambiente de trabalho. Ali no meio está a arquiteta Benedetta Tagliabue, que hoje dos primeiros, no primeiro até ela estava um pouco mais presente, mas hoje realmente a agenda é cheia. Para ter uma ideia, ela é jurada dos prêmios Pritzker. Então, na verdade, ter ela na banca, pelo menos, é uma bênção, né? Mas Sim. Realmente ela não está podendo participar como professora, né? Aqui é um dos ambientes de exposições lá da Fundação. Aqui é o espaço da Fundação onde funcionam. Ali na parte de cima é onde tem parte do acervo, né? Sim. Aqui também uma parte do acervo. Sim, das maquetes, que eles fazem muitas exposições com o trabalho deles, sobre o trabalho deles. Aqui trabalho dos nossos alunos. Isso aí a Nicole também poderia falar um pouco mais, Sim. né? Porque... Pois, Nicole, eu gostaria de saber de você como é que foi a experiência de participar. Ó, a gente tem locais, por exemplo, ó, em que vocês puderam acompanhar a arquitetura, ela pronta, né? Sim. Ao ar livre, lá em Barcelona. Como é que foi para você participar disso, hein? Olha, foi uma experiência que eu vou levar para o resto da minha vida, mas principalmente foi importante, está sendo importante para mim, porque como eu estou mais para o final do curso, eu vou conseguir e estou conseguindo aplicar o que eu aprendi e o que eu vi e vivi lá no meu trabalho final de graduação. Então, assim, está sendo bem importante. E eu acredito também que meus colegas que foram junto comigo, eles vão conseguir colocar isso nos projetos, sabe? É importante a linguagem, a gente trazer isso para o nosso cotidiano, para a nossa forma de projetar aqui. Então, é uma experiência que, como pessoal e profissional, eu não tenho nem como mensurar, assim. Sim. Aposto que quando você foi aprovada, né, no processo seletivo aqui de ingresso na Universidade Franciscana para o curso de arquitetura, jamais tenha passado pela tua cabeça Não. que você teria a oportunidade de ir para Barcelona e passar pelo menos de 15 a 20 dias aprendendo arquitetura e urbanismo. Tanto que esse foi meu primeiro viagem com o curso. Então, Sim. essa para mim, assim, vai ser a viagem que eu vou levar pro resto da minha vida, assim, a primeira viagem internacional, primeira viagem com o curso e estar no escritório como o MBT é, né? O que ele representa para nós como arquitetura e para o mundo também, assim. Então, foi... Eu lembro com muito carinho, assim, dessa viagem, assim. Sim, que legal, que bacana. Professora, a cidade de Barcelona, ela de certa forma, ela oferece algumas vantagens para se estudar arquitetura e urbanismo a céu aberto, assim, também, né? Gostaria que a professora falasse um pouco disso, dessa experiência. Tá certo, vou também tentar conectar um pouquinho com as imagens que passaram ali. O formato do curso, né, depois já encaixo com a resposta da pergunta. Sim. Mas o formato do curso ele é muito interessante porque muito das aulas elas são fora da sala de aula, fora do ambiente da fundação. Sim. E justamente para sentir a cidade, uma cidade que tem muito a oferecer em termos de urbanismo. Só para ter uma ideia, ela é uma cidade que a gente vê, né, que ela surgiu de um assentamento romano, em cima disso se formou uma cidade medieval.
A cidade industrial, então, teve que ser reorganizada depois através de um plano urbanístico muito conhecido, que define bastante o que é Barcelona, que é o Plano Cerdà. Sim. E, bom, enfim, várias outras, né, isso é só um resumo de não sei quantos anos de história, mas a Barcelona como cidade olímpica foi muito bem sucedida. E agora, como todo planejamento de cidade, olhando para a sustentabilidade, tem muita coisa interessante acontecendo em termos de projetos assim que eles vão zoneando mais sobre os bairros. Então, ligando com um desses passeios que nós fizemos, porque eles levam, o pessoal do curso, os tutores que tem ali, eles nos levam para visitar as obras do escritório MBT. Apareceu uma série de obras ali como o Parque da Diagonal Mar, o Mercado de Santa Catarina. Sim. Né, e essas aulas fora da sala de aula, que são interessantes, eu acho que a mais legal talvez foi... Passeio de bicicleta. Um passeio de bicicleta. Então, Barcelona está apostando muito na parte de mobilidade com a bicicleta. Ele tem, né, digamos, ela está sendo projetada e adaptada para isso. Então, eles falaram, não, a gente fala tanto sobre esse é o local ciclovias. que a professora se referia. Esse é o Mercado de Santa Catarina, um mercado Sim. público, que é uma intervenção em um edifício, né, que já existia, né, que era... Aqui é o Parque da Diagonal Mar, nós visitamos o parque, saímos, né, do centro antigo até chegar né, no final da Diagonal e nós fomos de bicicleta para ver como funcionava as ciclovias, todas as regras relacionadas a isso. E nós vimos que nós aprendemos a andar de bicicleta no pátio de casa, porque a gente não estava, né? Nós tivemos uma aula sobre essas regras também, né, com o pessoal de Copenhague. Na verdade, eles são da Catalunha, mas com o tutor deles, o chefe deles é de Copenhague e aposta muito nessa questão da bicicleta. Sim, sim. Então é legal porque tem é uma experiência, como a própria Nicole já colocava, inesquecível sob o ponto de vista também do turismo, né, do conhecimento, mas principalmente para o estudo. Como é que se definem as turmas, os grupos, professora, que viajam para lá? Nesse último grupo agora que esteve em Barcelona, foram 15 alunos, né? Um deles, a Nicole, que está aqui conosco. Como é que são definidas, como é que é definida a quantidade de alunos e a turma que viaja, que vai para lá? Geralmente nós oferecemos, né, vemos que se tem algum interesse isolado, às vezes aparece como 5 alunos, ou quando já começa a perguntar, e aí, quando vai sair o workshop? Olha, vamos tentar fechar um grupo. Então, nós fazemos uma palestra, essa palestra a gente faz geralmente uma videoconferência com o Estúdio MBT. Sim. E vão os interessados. Né, às vezes até nem quem nem está interessado, só para conhecer, para entender um pouquinho também. Claro, o convênio. A importância. E aí, então, nós fazemos um grupo, anotamos, né, o pessoal interessado, fazemos um grupo, até a gente se organiza em Facebook e combinamos, negociamos com eles o período. Esse período de curso, é de 2 semanas e funciona mais ou menos das 10 da manhã, né, começa o curso até 8 da noite. É tudo um pouquinho mais tarde, o horário espanhol é tudo mais tarde. A gente acorda mais tarde, almoça mais tarde e começa a trabalhar mais tarde também. Sim. Então, mas também trabalha até mais tarde. Sim, sim. E então, definido isso, a gente também tem que ver é condicionado um pouco, né? Essa negociação é muito legal com eles, porque tem a questão do preço de passagem. Então, a gente vê, olha, durante esse período vai sair melhor pra gente. O que vocês acham de fechar o curso? Tudo sem problemas, eles sempre são muito abertos. Solícitos para financeiramente algo que fique bom também para os alunos para viajar daqui para a Espanha, no caso. Sim. E uma coisa muito importante é que sempre, desde o início desse convênio, para viabilizar, a UFN deu um apoio. Por exemplo, os alunos eles são liberados de 2 cadeiras optativas para fazer esse curso. Então, esse curso equivale como 2 cadeiras optativas que vão ser feitas em 2 semanas. Sim. E isso foi uma conquista muito legal. Isso realmente foi um dos fatores que acaba viabilizando. E que valoriza, de certa forma, o convênio. Agora eu quero saber da Nicole. Nicole, como é que captar o conteúdo em sala de aula e daí poder observar em loco lá técnicas,
conceitos, enfim, vivências que você aprende em uma sala de aula aqui da UFN, mas lá na Europa, lá em Barcelona, por exemplo, o tipo de arquitetura, um pouco da história, como a professora Clarissa acabava de colocar para a gente, a técnica para determinado projeto. Como é que foi isso para vocês? E como é que foi para você, assim, você conversando também com os colegas, a emoção, a sensação de que vale a pena ir para lá e ficar de 15 a 20 dias? Primeiro que assim, a gente chega, eles nos colocam como se a gente fosse parte do escritório. Isso eu acho que para mim foi uma das partes mais importantes. Não há nenhum tipo de discriminação, Não, digamos nada. assim, Eles definição. falam, o escritório está aberto para vocês, vocês podem visitar o momento que vocês quiserem, podem tirar foto. Sim. Então isso para mim assim foi muito importante. Era esse meu medo, assim, a gente chegar assim num lugar diferente, não conhecendo, eu não conhecia, não tinha um amigo muito próximo também no grupo e mesmo assim a gente conseguiu formar os grupos para a gente fazer o trabalho. Eu acho que isso foi muito importante também entre nós e com eles lá, assim. Sim. Então isso eu acho que foi muito importante para começar. Então a gente teve as palestras, a gente começou com palestras, visitas, e aí a gente foi começando a entender um pouco como que funcionava a técnica, assim. Porque eu preferi deixar que as coisas acontecessem lá, sabe? Não quis criar expectativa, pensei assim, ó, vou ir pronta para absorver o conteúdo que eles vão nos passar lá. Então eu fiquei num grupo em que eu não conhecia as meninas, e eu acho que foi bem legal isso, porque cada uma veio com o seu conhecimento e a gente pôde botar isso no momento que a gente começou a fazer as colagens. E eles começam fazendo as colagens com nós de uma maneira muito assim, aberta, assim, tipo, eles começam, o conteúdo que eles começam não é já o que a gente vai trabalhar no final. Sim. Então eles começam a nos colocar nesse meio, tipo, de colagens, pra gente começar a entender e começar a ver essa forma de trabalhar, porque é completamente diferente com o que a gente trabalha aqui. Então acho que isso, assim, foi muito importante para que a gente conseguisse chegar ao resultado final. Que legal, muito bacana mesmo. Professora, a gente tem umas imagens, daqui a pouco o Márcio Santos vai recuperar elas, é de uma catedral, né, professora? Vocês passaram por lá também. Vocês puderam observar como foi o projeto de construção dela, Sim. o interior dela. Explica um pouco pra gente essas imagens aí também, professor, por favor. Certo, isso aí foi, na verdade, foi o tema desse último workshop, Perfeito. que era trabalhar os entornos da Sagrada Família. Hoje a Basílica da Sagrada Família é uma das obras talvez mais importantes, não é não só em termos de arquitetura, mas enfim, né, como igreja, porque ela vem sendo construída desde 1882. Então é quase que uma obra que não tem fim, né? Que é uma obra que começou com outro arquiteto, né, em 1882, o Gaudí, que, né, a Sagrada Família é mais conhecida, né, por ser uma obra do Gaudí. Ele assumiu em 1883 e trabalhou na obra durante 40 anos. E esses 40 anos ele trabalhou em cima de desenhos, maquetes. Muitos desses desenhos foram perdidos no incêndio. E toda essa fachada aqui, essa aqui é a fachada do Nascimento, foi feito, né, grande parte dela, quero dizer, foi feito durante a vida dele. E depois disso, quando Gaudí morreu, ele foi assumido por vários outros arquitetos. Um é o Subirachs, que é um escultor também muito reconhecido na Catalunha, assumiu a Fachada da Paixão. E hoje é uma equipe que leva realmente uma das obras de arquitetura mais importantes da contemporaneidade. Sim. E o interessante é que nós tivemos aula com esses responsáveis. Quem está levando hoje o projeto da Sagrada Família? Olha que legal. Foi quem deu aula para os nossos alunos. Então nós tivemos uma palestra, como aparece aí na foto, né? Depois, na própria fundação, o arquiteto Paul Miguet, que é um dos idealizadores desse convênio do workshop, ele foi um dos arquitetos que trabalhou, né, que levou um tempo ali na Sagrada Família. Então, nós tivemos assim uma noção de como um projeto complexo desses, né, que tem a responsabilidade de ser um projeto do Gaudí, né, que tem a maioria das informações do Gaudí, como que está sendo construído agora. Sendo que isso, se a gente for ver, grande parte dos projetos datam do início do século passado.
Então, desde a fabricação digital que está sendo usada, né, a organização de um canteiro de obras fora para levar todos esses elementos, a confecção de modelos, né, de maquetes, quase que não para um dos detalhes, para primeiro, né, se analisa a concepção desses elementos e depois ele é... Então, isso foi uma das coisas mais interessantes em termos de arquitetura. De arquitetura que eles encontraram lá. Quando é que uma nova turma, ou seja, quando é que um novo workshop vai ocorrer lá com a Fundação Henrique Miralles e a expectativa de quando os alunos possam ir para lá de novo, professora? Já tem algo previsto? Olha, ainda não. Imagino que sempre nós damos um tempo, porque demanda uma boa... uma boa energia, né, também. para e claro, isso no momento que já começar a aparecer o pessoal perguntando aí pelos corredores, a gente já vai entrar em contato com eles de novo. Sim. E é o que a gente quer, né, dar continuidade para esse programa. Sim, é algo que nasceu a partir do estudo até da professora, da relação, e que agora praticamente se torna algo tradicional no curso de arquitetura e urbanismo aqui da UFN. É o legítimo, como quando eu fui aluna deles, se algum dia, né, eu for professora, naquela época eu nem pensava nisso, mas eu tinha muita vontade de mostrar para os outros como era legal estudar com eles. Por uma coisa que a Nicole observou, a gente pensa que um escritório de arquitetura, né, tão renomado como eles, dá até um certo medo de se aproximar, e ao contrário. Eles sabem que a criatividade ela está muito ligada a esse acolhimento, a essa liberdade, não é, de se sentir em casa, se sentir, que eu acho que isso foi o que eles acabam fazendo com os nossos alunos, e não só com os nossos alunos, mas com todos os... Com quem passa pelo Com quem workshop. passa por lá. E a Benedetta Tagliabue é italiana, né? Então ela tem um pouco esse sentido de mama, não? O acolhimento mesmo, né? Isso é fundamental, acredito que seja fundamental mesmo a questão do acolhimento, a questão da chegada, a questão da confiança, né? De dar liberdade para que os alunos possam também criar, entender, enfim, sentirem-se em casa, como a professora acabou de colocar. Professora Clarissa Pereira, do curso de Arquitetura e Urbanismo aqui da Universidade Franciscana, muito obrigado pela participação no programa Universo Acadêmico para falar dessa viagem, desse workshop que vocês fazem com a Fundação Henrique Miralles, né? Algo bem bacana mesmo. Parabéns, Nicole, por essa oportunidade. Nicole Dalmolin Borges, que é acadêmica aqui do curso de Arquitetura e Urbanismo da UFN. Se você tiver a oportunidade de novo, tenho certeza que você vai querer ir. Tanto que eu falo para todo mundo, se eu pudesse, eu iria de novo. E pode ir, professora, ou não? Claro! Pode. Eu vou como professora, mas eu sempre estou lá como aluna. Eu chego lá e eu acabo só tirando foto e anotando tudo. Eu tenho certeza que eu aprenderia mais coisas ainda. Cada vez, até a professora que coordena, cada vez indo lá é como se fosse ainda a primeira vez, né, professora? Acredito também nisso. Muito bacana mesmo. Olha, parabéns pela ideia e tomara que outros alunos possam manifestar o interesse e que outros workshops ocorram também lá em Barcelona. Obrigado mais uma vez pela presença de vocês aqui no Universo Acadêmico. Eu que agradeço. A seguir, o Universo Acadêmico mostra a sala de aula com personagens femininos, conhecidos por lutar pelos direitos das mulheres. Ou seja, o programa vai mostrar como foi essa inusitada oferta do mestrado profissional em saúde materno-infantil aqui da Universidade Franciscana. Nós já voltamos. O início deste ano nos traz grandes motivações, entre elas o segundo ano como universidade. Mas nós não consideramos apenas este fato. É uma trajetória desta universidade que desde a sua criação no ano de 1955 fundamentou a sua trajetória de ensino superior e atualmente uma trajetória acadêmica já bem consolidada nos pilares da espiritualidade, da ciência e da humanidade. Então, o conhecimento, a ciência, a formação que aqui se estabelecem tem justamente essa identidade, quer dizer, um rigor científico, uma leveza humana e uma expansão, uma grandiosidade no sentido do valor humano fundamentada na espiritualidade franciscana. A nossa organização acadêmica enquanto universidade, ela se estabeleceu mais fortemente na pesquisa, na organização didático-científica dos cursos,
no aspecto de fortalecer a pesquisa e a pós-graduação, na releitura das diretrizes nacionais, mas, sobretudo, na construção do referencial institucional de conhecimento, de ciência e de formação. Então, eu acredito que hoje estudar na Universidade Franciscana já se sabe, ou trabalhar na Universidade Franciscana já se sabe que tem um caráter, um perfil, uma trajetória, mas não apenas uma trajetória, uma qualidade formativa. O crescimento no conhecimento, na ciência, na formação e no saber, nós estamos com projetos de novos cursos em graduação, novos cursos no estrito sensu, uma remodelação das especializações, ou seja, do lato sensu, também uma reorganização da pesquisa na construção e no fortalecimento, na escolha, na definição objetiva de grupos e de uma qualidade da pesquisa, ou seja, de uma seletividade, quais as áreas que nós vamos focar. Nós estamos também com a implantação da curricularização da extensão na graduação. O discurso da inovação talvez seja fácil, mas o engajamento e a materialização da inovação, eu quero dizer, transformada em atuação profissional, transformada em espaço social na comunidade, transformado o conhecimento em serviço. Este é um lugar que nós sabemos construir, mas que nós precisamos também do engajamento dos estudantes atuais e dos egressos, que venham se agregar, que retornem para se fortalecer, mas também para criar novas possibilidades de trabalho para si, demonstrando então essa evolução humana, social, que tanto a nossa cidade como a região, o país, esperam e que há espaços para este fazer. Os cumprimentos a toda a comunidade universitária, os que fizeram, os que fazem esta universidade ser tão real e tão pujante no dia a dia e nas suas esperanças de futuro. O mestrado profissional em saúde materno-infantil da Universidade Franciscana reuniu em uma sala de aula personagens femininos conhecidos por lutar pelos direitos das mulheres. A ideia entre professores e alunos foi discutir o empoderamento feminino e as formas de cada vez mais valorizar a qualidade da saúde física e também mental das mulheres. A aula começou no banheiro feminino. Em frente ao espelho, elas foram se transformando em mulheres que fizeram e fazem história. O figurino e a maquiagem já vão nos revelando quais nomes foram escolhidos para falar sobre coragem, luta e empoderamento feminino. Eu fui incriminada por ser mulher. Segundo minha mãe, segundo a minha família, quando eu nasci, ninguém veio nos visitar. A Sandra escolheu representar a Malala, que com 17 anos foi a pessoa mais jovem a ganhar o Prêmio Nobel da Paz. A paquistanesa ficou conhecida por lutar pela educação das mulheres. Malala foi uma escolha que chamou a atenção pelo fato dela ser uma adolescente. É uma área que me instiga muito e eu busco sempre falar sobre, os adolescentes, a educação, o ensino, como que deve ser, o que a gente pode fazer enquanto profissional de saúde para colaborar no ensino deles. Frases da mexicana Frida Kahlo fizeram parte da aula. Viva la vida, tá? 55 vezes, então, ela se autorretratou nas suas obras. Outra frase, eu não estou doente, eu estou despedaçada pelas fraturas dela, mas me sinto feliz por estar viva enquanto eu puder pintar. Onde não puder amar, não se demore. Ela tem uma história de superação muito grande. Eu, como enfermeira,
Então, isso pode trazer para os pacientes essa superação, levar para os pacientes essa superação devida, que a gente trabalha com pacientes que têm muitas restrições físicas, motoras, né? Então, cabe a nós, enfermeiros, levar esse conforto, essa superação, trabalhar com eles, que depois que eles saem do hospital, às vezes, muitos ficam em cadeira de rodas, restrito à cama, mas com a mente boa ainda, né? Que pode fazer algum trabalho ainda para passar o tempo, para se envolver. O Brasil é o 5º país no mundo no ranking da violência contra a mulher. Para mudar essa realidade, a desigualdade de gênero, o preconceito e a luta feminina por mais reconhecimento e respeito são questões cada vez mais abordadas em sala de aula. Não é à toa que nós estamos aí com uma epidemia de depressão nas mulheres, porque a gente acaba muito olhando para quem ela cuida, né? Do seu companheiro, da sua mãe, do seu pai, do seu filho, mas quem cuida dessa mulher? E essa é uma responsabilidade também é nossa, não só de cuidarmos dela, mas para empoderar essa mulher para que ela também se cuide, que ela se valorize, que ela não se sujeite a situações de violência, que é um grave problema que estamos vivendo hoje no país. A aula diferente foi da disciplina de Gênero, Sexualidade e Raça, uma matéria optativa que tem chamado a atenção dos alunos. Então, nos instiga, nos faz buscar sempre melhorar e sempre querer ser uma pessoa e um profissional melhor. Cada vez mais comum e popularizado, o smartphone é um aparelho multifuncional. Além de ser utilizado para a comunicação, ele pode tirar fotos, exibir vídeos e nos permitir ouvir música. Para mostrar que nem sempre tudo foi assim, a exposição Imagem e Som recebe o público para contar uma parte da história da comunicação. Ela inaugura mais um espaço institucional e mostra o acervo do Museu Histórico e também Cultural das Irmãs Franciscanas. O local reúne aparelhos que as gerações anteriores jamais imaginariam caber dentro de um único equipamento. Máquinas fotográficas, rádio, televisores de tubo. Esses são apenas alguns dos aparelhos disponíveis para visitação pública na exposição Imagem e Som. A comunicação conta a sua história. De um acervo com mais de 100 peças no Museu Histórico das Irmãs Franciscanas, 36 foram emprestadas para ficarem à mostra. Para aqueles que não conhecem o videocassete, por exemplo, é a oportunidade de conferir como era o pai do DVD. Já para quem fez parte do momento em que ele era uma novidade, a exposição é uma chance de diminuir a saudade. Como tudo começou, dá para se dizer, e também é interessante mostrar essa evolução, né? Que ao longo dessa história o homem vai aprimorando seus equipamentos. E é interessante a gente pensar não nesses equipamentos como algo obsoleto, mas para entender uma época, uma geração. A exposição iniciou dia 18 de março e vai estar disponível para visitação até o dia 9 de setembro. Ela ocorre na sede da Sociedade Caritativa e Literária São Francisco de Assis, em Santa Maria, que fica na Avenida Medianeira. Os horários de visita são de segunda a sexta, das 8 ao meio-dia e da 1 às 5 da tarde. Visitas guiadas podem ser agendadas, basta ligar para a Escalífera no número que aparece na tela. A entrada é sempre de graça. A Coordenadoria de Seleção e Ingresso da UFN divulga nesta quarta-feira a lista com os aprovados no processo seletivo de graduação EAD.
A prova de redação para os candidatos ao curso de tecnólogo em gestão de recursos humanos ocorreu na segunda-feira. Quem se inscreveu nas modalidades de portador de diploma e nota da redação do Enem também concorrem às vagas e, se forem aprovados, terão os nomes na lista desta quarta-feira. A matrícula está prevista para o dia 29, sexta-feira. Essa edição do Universo Acadêmico fica por aqui. Você também pode conferir a nossa programação Sabe Onde? No nosso canal do YouTube. Basta colocar o FN TV lá. Desde já eu convido você para permanecer no canal 15 da NET e acompanhar os outros programas da UFN TV. Acompanhe também as nossas divulgações e as nossas publicações nas redes sociais que estão aparecendo agora na tela. Um grande abraço a todos e até mais.